amorosa, tal, isso. Eu falar assim, terceira estrofe e quarta estrofe já é uma resposta para você ou precisa escrever a frase? Olha, a pergunta é: copie trechos que confirmam. Então, você tem que copiar os versos mesmo. Certo? Ah, ok. Então, vamos lá. Questão 9. Sim, avisem lá no grupo que eu entrei novamente. Por favor, avisem. Questão 9. Explique, com base nos trechos transcritos na questão anterior, o que faz com que a Amélia seja vista dessa forma? O que faz com que essa Amélia seja vista como uma mulher amorosa, passiva e serviçal? Porque ela era escrava para ele, sei lá. E ele gostava disso, talvez. Não, mas na palavra escrava eu acho que é um pouquinho demais aí pro tempo, não? Ela fazia tudo que ele pediu ou ela já fazia tudo automaticamente, professora? Como a dona de casa? Ela fazia tudo para agradar ele, né? Isso, deixa eu só silenciar aqui. Ela era louca, isso sim. Sim, uma coisa bem submissa. Ela era louca, isso sim. Pessoas, ela não era louca, não. Porque... Mas ela fazia porque ela queria, ela achava que assim estava agradando o marido dela. Justamente. Coragem. Olha, inclusive hoje, em 2020, que a gente vai ver aí agora, que essa música foi escrita em 1942, está lá na questão 10, né? A música é de 1942. Então, primeira metade do século XX. Inclusive hoje, no século XXI, 2020, existem mulheres desse jeito aí. Nós não estamos falando de escravidão aqui, não, gente. A gente está falando daquela dona de casa que abriu mão dos próprios sonhos para criar os filhos, para cuidar do marido, para limpar, lavar, passar, cozinhar e foi feliz. É essa que é a Amélia. A Amélia não é escrava, não. Não. Fui eu. Agora que eu estou em outros caminhos. Eu falei isso, não, professora. É um exemplo disso. Existe, a Nilza, na verdade, eu acho que a Nilza está mais por exemplo da segunda música, né? Não, eu tô na Amélia, agora eu já mudei, eu fui pro samba. Pois é, agora ainda vamos falar da sua vida, Nilza. Mas fui me ocupar de filhos, fui formar filhos, depois, agora que eu estou correndo atrás dos meus. Justamente. Então, olha o que acontece. Existe a gente, nós todos, tá? Não tira ninguém. Nós todos somos formados, fomos criados, né, para sermos essa Amélia. Então, todas as mulheres foram criadas para ser Amélia. Por quê? Desde o princípio, a mulher precisa saber lavar, precisa saber cozinhar, a mãe vai ensinar isso para ela. Existe umas coisas que as pessoas falam assim, ó, e se não souber cozinhar, seu marido te larga loguinho. Ah, não sabe passar roupa, não? Ele vai te trocar por outra que... Nossa, peraí. Ele vai te trocar por outra que saiba. Sabe? Entenderam isso? Então, é essa mulher que nós estamos falando. Porque a sociedade formou a gente para ser isso. Para ser essa mulher aí. Que não cobra nada, que está tudo muito bem, que não precisa de nada, que não vai pedir R$1. Se o marido der uma chinela para ela calçar, ela vai calçar essa chinela e vai ser feliz. Se ele não der tudo bem, ela vai arremendar essa chinela lá com aquele grampo. E é isso, gente. Entenderam? Mas é verdade. Na minha família tem homens que são assim. Justamente. Então, isso aí, gente, não é uma coisa que, assim, ó, colocou na música. Não. Essa aqui era a mulher de 1942. E algumas mulheres de hoje ainda são assim. Eu tive uma aluna semestre passado, ela tem 20 anos. E ela pensa igualzinha essa Amélia aí, ó. Ela pensa do mesmo. Eu sou uma Amélia de primeiro mundo, né? Então, assim, questões de casa, essas coisas, sempre no ponto da... Mas tem essa Amélia, como eu tô falando, tem a metade Amélia, né?
Eu Nossa, sou acho metade muito estranho. velha, mas sou muito preocupada até hoje com casa, essas coisas todas. Igual a senhora aí tava falando. Oi. Igual a senhora tava falando. Ah, se você souber passar, o homem vai te largar. Porque assim, às vezes eu penso, um exemplo, se sexo segurasse homem, as prostitutas estariam todas casadas, entendeu? Então, tipo assim, nada segura, entendeu? Então, sim, eu acho muito estranho esse negócio do jeito que a Amélia faz. Você perde o dinheiro, Felipe. Hã? Você ganha o homem, perde dinheiro, não dá certo não. Tipo isso. Não, tipo isso, sabe? Mas a Amélia, mesmo boa, ela não conseguiu segurar ele. Boa como dona de casa, boa mãe, boa esposa, ela não conseguiu segurar ele, porque o homem queria mais do que isso, né? Gente, porque na verdade, pergunta, deixa eu ver aqui, a pergunta número 14. Vamos lá para a pergunta número 14, vamos pular essas aqui, depois a gente volta. Você gostaria de ser Amélia? Por quê? Você gostaria de ter uma Amélia na sua vida? Por quê? A questão é essa. Quem queria ser a Amélia aqui? Acho que ninguém. Olha, Eu não queria ser. Eu não queria. Não, Deus me livre. Eu não queria ser, mas eu queria ter, porque eu queria tudo prontinho, igual ela deixava. Ai, Mona Lisa, tá demais, amiga. Você esquece uma Amélia rica, né, véi? Por isso que a gente tá estudando, professora, pra gente não ser a Amélia. Por isso mesmo, estudem mesmo. É. professora, a Não Amélia, estudar vai ser, né? mas a Amélia ela é um tipo de gari, professora, ou não? Assim, Não, assim, Felipe. assim, Felipe do céu, não entendeu? Que, velho? Ele é a dona de casa, Felipe. Dona de casa, Felipe. Dona de casa. Gente, Tá. ser a Ô, Amélia... Felipe, vou trazer você aqui pra minha casa, Felipe. Aí você vai ver o que é a Amélia. Você vai ter um filho de Amélia. Amélia trabalhando fora, hein? Ser a Amélia Estudando, né? Também. Amélia é ter condições de fazer tudo para os outros. É pensar assim, amanhã cedo eu vou levantar, vou arrumar a casa, vou levar esses meninos à escola, vou buscar os meninos, vou fazer almoço, vou lavar as vasilhas, vou lavar a roupa, vou varrer o quintal, vou fazer... Isso é ser Amélia, certo? Não exige nada em troca. Esse marido não tem nada que trocar ninguém porque não sabe passar roupa. Ele pega e passa. A roupa não é dele? Vai quebrar passar essa roupa? Eu concordo. Vai quebrar. Concordo plenamente. Se achar ruim, dá um pé na bunda dele. Né? Professora, aqui funciona o seguinte: ou se você não faz, paga alguém para fazer para você. Ou isso, não é? Porque aí a pessoa está sendo remunerada para aquilo. Ela não é a Amélia. Ela é a doméstica, a pessoa que faz serviços domésticos, mas ela não é a Amélia, porque ela está sendo paga para aquilo. A Amélia não é paga para aquilo. E a Amélia, ela trabalha em tempo integral. Não trabalha 8 horas por dia, não. O serviço de casa acaba, gente. Não. Não. Pra vida. Serviço de casa, assim, ó, pra vida. A hora que você olha, a casa cheia de vasilha. Aí tem alguém com fome, aí tem alguém que quer café, alguém que quer um bolo, alguém que compra um pão. E aí vai... Fala pra ir pegar. Oxe. É uma labuta. Então, essa Amélia, eu não queria ser, de jeito nenhum. Acho que só quem é mãe entende isso. É verdade. A Amélia é uma situação meio esquisita, né? Porque ter uma Amélia é a gente se colocar no papel do opressor. Porque esse marido é o opressor, não é? Não é quem oprime? Não é quem obriga? É verdade. Uhum. Então, eu não sei se esse papel de opressor também é um bom papel, não. Não sei se ele leva para o céu. Na atualidade também se diz que é um relacionamento abusivo. É um relacionamento. Hoje as pessoas usam essa palavra. Isso. Atualmente, é isso que se chama relacionamento abusivo. E aí você pode ir procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, e pode denunciar e tudo mais. Mas As mulheres hoje em dia matam, né, na verdade. da Amélia, isso aqui era certíssimo. Isso aqui, gente, Não, foram as mães pessoa de vocês, foram as ainda avós tem, de
vocês. Ainda tem, Amélia, tem um pessoal que eu conheço aqui, eles foram para a Bahia passar lá uns dias. Ela disse que a senhora lá, ela tinha duas roupas, lavava uma e vestia a outra. Meu Deus. E desse jeito que você está falando aí, é porque a gente não viaja e não conhece certos cantos do mundo, mas ainda existe muitas Amélias aí desse jeito. Gente, se vocês olham para as avós de vocês, para as mães de vocês, elas são as Amélias. E se a história delas. Não tomar cuidado, a gente também, porque a gente foi criada para isso, a gente foi doutrinada para isso. E não é fácil você dizer, não quero ser Amélia, não. Porque o povo toda hora tá te cobrando, e aí, você vai casar, não? Quando é que você vai casar? Pra quê? Pra ser Amélia? Não é outra coisa, não. Ninguém quer saber do outro, da pessoa, principalmente mulher, casando e não cuidando dessa casa. Não existe isso. Casa é coisa de mulher, não é? Infelizmente. Vocês não concordam comigo? Professora. Não, vocês têm que falar, não, não é não. Ô, professora. Oi. Assim, me desculpa o que eu vou falar, mas é porque é um pouco... Essa conversa assim, esse texto, é meio complexo ele, entendeu? Um exemplo. Às vezes passava fome ao meu lado. Não quer dizer assim que é algo que... É os dois que viveu aquilo, entendeu? Não é algo que é só dele. Ele questionou ter perdido ela, porque a outra só queria riqueza e luxo, entendeu? Assim, é só uma visão do texto. Sim. E olha aí, assim, fala é como se complicado fosse de uma- entender. Você fala como se fosse uma prova de amor, velho. justamente, Pelo isso é o comportamento machista, amor de entendeu? Deus. Os dois Oi? comeram o mesmo quilo de sal sozinho, não é esse o que o povo fala? Não, professora. Professora, Oi, pode falar. eu só tô falando assim que o texto fala aqui, ó, às vezes passava fome ao meu lado, no caso. Assim, só o texto, não é algo, entendeu? Sim, Às mas vezes quando ele passava fala fome, que às vezes passava não tinha fome, um pão. quem é que tá falando mesmo que eu não tô vendo? É o Wellington. Wellington. Tá. Wellington, quando ele fala passava fome ao meu lado e ria de não ter o que comer, nesse caso aqui, não é porque ele tá com saudade dessa Amélia, porque ela era boa demais para ele, não. É porque ela não exigia nada dele. A outra está exigindo. E é por isso que ele faz essa reflexão. A outra está pedindo coisas que ele acha que não tem que dar. Então é por isso que ele fala, a outra passava até fome, por que você quer querer luxo e riqueza agora? Então é nesse sentido, entendeu? Não é no sentido de que ele amava, porque foi ele que deixou a Amélia, não foi ela que foi embora, não? Que a Amélia que vai Não, embora. é sobre as dúvidas que a senhora falou, entendeu? Tudo que tiver, relacionar. Assim, é uma visão que eu tive, entendeu? Tipo, que ela pode ser uma música para falar sobre machismo realmente, entendeu? Mas tem uma pequena dúvida, assim, só o entender que ela, entendeu? Só para tirar as dúvidas mesmo. Não, Elton, eu entendi o que você disse, mas eu estou te dizendo que a gente não pode levar para esse lado, porque na primeira e na segunda estrofes, ele está, na verdade, conversando com essa atual mulher e dizendo para ela que ela não é tão boa quanto a Amélia, porque a Amélia não exigia nada. A Amélia não precisava de nada para ser feliz. Porque a Amélia, na verdade, era aquilo. A Amélia era uma coisa. A Amélia era aquela que chegava, fazia as coisas, tudo que tinha que fazer e pronto. A Amélia não pedia nada. Certo? No caso... Não, eu só queria entender se realmente um exemplo assim, se ele tinha dinheiro ou não para propor o que a outra pedia, entendeu? É só um questionamento mesmo para ter uma compreensão melhor sobre esse assunto, entendeu? Sim, entendi. Vamos ver aqui, enquanto a gente responde as perguntas, se não ficar claro, você pode perguntar de novo, tá bom? Vamos ver aqui, então. Questão... Qual que a gente falou mesmo, gente? 10, né? Esta música foi escrita em 1942. No que a mulher atual difere... Não, Elda, desculpa. Elda, a gente
ficou na 9. Depois você desceu até a 14. Tá. E Anota, confirmou. então. Explique com base nos trechos transcritos na questão anterior o que faz que a Amélia seja vista dessa forma. A Amélia tinha opinião própria? Não. Não. Não tinha opinião própria. A Amélia sabia o que ela queria dessa vida? Não. Também não. Ela ia seguir o marido. Ela seguia o fluxo. Ele queria isso, ela queria também, né? Ela é isso. Ela seguia esse fluxo. Então, na verdade, o que faz com que a Amélia seja vista dessa forma é a falta de posicionamento que ela tem com relação a tudo no mundo. A tudo. Ela não tem uma ideia do que seja nada. Ela não se posiciona. Ela não diz, olha, a gente não tem arroz, então vai trabalhar e comprar. Ela não faz isso. Olha, não dá mais para viver nessa casa desse jeito, não. É preciso consertar o telhado, porque ele vai cair. Ela também não faz isso. Por quê? Porque ela não tinha a menor vaidade. A Amélia passava fome ao lado dele e achava bonito isso. Então, por isso. Então, por que ela é vista dessa forma? Porque ela não se posiciona diante de nada. Ela só aceita o que ele fizer, tá? Somente aceita. Mais nada. Certo? Mesmo diante de todas essas adversidades aí que ele coloca, a Amélia era a melhor mulher. Mesmo. Questão 10. Essa música foi escrita em 1942. Faz diferença a gente saber se a música foi escrita em 1942 ou se ela foi escrita em 1970 ou 2020? Faz, não. Faz. Faz. Todo o contexto que Ver que foi acontece. em 1942 situa nós, leitores, no contexto, no referente da música, certo? Esse é o contexto. Que contexto? Em 1942, a maioria das mulheres eram Amélia, então isso era uma regra ou era uma exceção? Era uma exceção. Não, era uma regra. Era uma regra. Era uma regra. A exceção é essa mulher atual. Ela é a exceção. Então não quer dizer que todas sejam do mesmo jeito, mas provavelmente a maioria era, porque ele também esperava que ela fosse como a Amélia. Ele esperava que ela fosse do mesmo jeito. Era uma nova mulher, mas ela tinha que ser do mesmo jeito. É isso que eu tô vendo o tempo todo. Sempre teve esse negócio de contra, sabe? É muito paia, sabe? Por exemplo, a Dilma virou presidenta, todo mundo achou ruim, sabe? Ah, uma presidenta mulher, sabe? Então, assim, foi uma escolha, sabe? A pessoa, ele escolheu e todo mundo votou, sabe? Sim. Então, assim, não é só homem que pode ser o chefão de tudo. Mulher também, pra mim, é a mesma coisa. Também devia poder, né? Mas, infelizmente, não é bem assim. Então, no que a mulher atual difere basicamente da Amélia? No que ela difere da Amélia? Essa mulher de hoje, a mulher de 2020. Como é que é? Repete? O que a mulher atual difere da Amélia? Independência, posicionamento, não aceita as coisas alheias. Deixa eu ver aqui quem escreveu. Eu tinha escrito um negócio aqui que eu queria ler. Quer ver? Acho que foi a Amanda. A Amanda mandou jogar o ferro na cara do homem, certo? A Amélia nunca agiria como a Amanda, mas a Amanda já é a mulher de 2020, que vai falar, vou jogar o ferro na sua cara. E vou jogar o ferro quente, que é pra você lembrar desse ferro quente na sua cara o tempo todo. Hoje em dia as mulheres correm mais também de direitos iguais, né, professora? Sim. Geralmente a mulher corre atrás de direitos iguais. Isso, hoje a gente tem os direitos que são iguais, ou que deveriam ser. Isso não chegou ainda, né, gente? Vocês sabem que isso não é 100% também. Mas as mulheres têm mais posicionamento, as mulheres trabalham fora. Se o marido quiser ir embora, tudo bem, porque ela tem dinheiro. A Amélia deve ter ficado com a mão na frente e outra atrás, porque apesar de ela não ter nada junto com ele, ela também não tinha provavelmente condições de sobreviver sozinha. Porque esse tipo de mulher é aquela que não estuda, que foi educada para casar, para cuidar dos filhos e do marido, e da casa. Acabou, não tem mais nada para fazer, certo? Então, ela é uma mulher não qualificada para o mercado de trabalho também. Então, tudo isso difere
a mulher de 1942, a Amélia, dessa mulher de hoje, 2020. Então, hoje nós temos um melhor preparo. Não estou dizendo para vocês que não existam Amélias hoje. Existe. Comecei dizendo aqui que eu conheci uma menina de 20 anos, que é a Amélia, né? E ela acha, assim, um barato esse negócio de não ter que trabalhar, de ser sustentada pelo marido, de o marido pagar as contas. Ela acha, assim, ó, lindo. E essa menina... Que horror. Uai, professora, se eu visse uma Deus me livre. pessoa com bastante dinheiro, eu ia me apaixonar também. Eu ia virar uma Amélia. Pois é, gente. Eu fico pensando, no caso, por que Você que pode o ter homem várias tem que pagar amigas. essas contas? Por que ele tem que pagar? Não, eu não consigo entender por que ele tem que pagar a conta. Porque se eu fosse eu, também não ia pagar essa conta. Não ia. Não tem Mas é nada. acostumada a ganhar pouco, né, professora? Acho que tá bom, só que aquele pouquinho que ganha tá bom, né? Tem gente que é conformista, né? Pois é. Aí eu fico pensando, essa menina, por exemplo, ela me fez ter várias reflexões. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, a pessoa numa época dessa, pensando que o marido tem que trabalhar sozinho, tem que pagar as contas da casa e achar É que... como eu... Vamos pensar do lado dele. A gente tem que ser uma Amélia moderna. Deixa ela não se cuidar, não, pra ela ver se ela vai ser trocada também. Pois é. Então, Eu fiquei pensando, falei, gente, Meu ele não amigo, tem que pagar homem, as contas, não, gente. Não tem esse negócio de homem tem que pagar conta também, não. Isso existe, não. homem só quer a mulher enquanto ela tá bonitinha. A partir do momento que ela é dentro de casa e vira uma América, que ela acorda e não tá nem aí pra beleza, ele troca por outra. Acabou, vai embora. É aquele negócio que eu te falei, temos que ser professora. Amélia modernas. Não pensa duas vezes em meter o pé na bunda. É aquele negócio que eu te falei. Pois é. Então, vamos lá. Retire da canção. Então, entenderam isso? Vocês concordam ou não concordam? Isso aí é opcional, não. É pessoal, tá bom? Concordam com isso? Não concordam com isso? Que a Amélia de antes é diferente da mulher de hoje, tá? Retire da canção um exemplo de vocativo. Professora, rapidinho, voltando aqui na questão 10, no caso, só para mim ter rapidinho uma base, no caso, tá falando da Amélia no passado e referente às mulheres de 2020. No caso de 2020, são as mulheres que são mais independentes, que buscam independência, posicionamento, não baixam cabeça para homem, isso. Que estudam, que têm emprego, né? Isso, que tem uma meta de vida e vai atrás da meta de vida. Isso. mesmo. Entendi. E a Amélia não era assim. Ah, tá ok, então. Tá. Gente, imaginem vocês que lá nessa época da Amélia, a Amélia não tinha direito de escolher o marido. Quem escolhia era o pai, né? Nossa, já pensou o pai, tipo assim, só tinha aquela ilusão do que viu, assim, por fora. Imagine como deve ser dentro de casa, só com a esposa e o cara por dentro, gente. tipo, se revelou um monstro. Mas Eu ainda acho- tem isso nesses Acho outros que é muito países. estranho uma mulher. Eu acho assim, muito estranho. Uma mulher ser muito submissa ao marido, perigoso a mulher apanhar. Nossa senhora, perigoso até o marido matar ela, sei lá, sabe? Tem Mulher que coisa aceita, que acontece por aí. né? Mulher aceitar calada e leva tapa na cara. Tem umas mulheres que gostam, né? Mas gosta. Perigoso. Não gosta disso, não. Assiste aquele jornalzinho daqui de Goiânia do meio-dia. Acho que é aquele jornalzinho lá. O que mais passa ali é Batista caso de Ferreira. feminicídio. Só fala disso. Só de feminicídio. Ai, eu fiquei com traumas, ver aquele negócio de Batista Pereira. Acho que ela já até parou de passar. Um dia, teve uma mulher com a cabeça decapitada. Eu tava almoçando. A professora mostrou o feminicídio da mulher. Eu falei, nunca mais eu vejo. Meu Deus. Para de jogar essas coisas. Número 11, então, gente. O vocativo. Vocativo é o chamamento, tá? É quando eu invoco, é chamar. Isso é que é vocativo. Então, quando eu chamo alguém, onde lá no texto eu posso encontrar vocativo? Onde, pessoas? Onde a senhora pode encontrar vocativo? Onde é que tem vocativo no texto? Ai, que saudade de Amélia. Não. Aquele lá, aquele filme Presta que era atenção mulher. no que eu estou dizendo. O vocativo é quando você chama. Felipe, tá me ouvindo? Felipe é vocativo. Professora, não estou ouvindo. Professora é vocativo.
Então, Amélia. Lá no texto, onde é que tem vocativo? Amélia, meu filho. Meu filho. Amélia não, porque Amélia é o sujeito, não é o vocativo, né? Ah, então meu filho? Acertei? Meu filho, sim. Meu filho, o que se há de fazer? Então, meu filho, ela está chamando a atenção dele. Olha na segunda estrofe. Ah, meu Deus. Então, meu Deus, vocativo. Certo? Nossa Senhora, esqueci de trazer o negócio. Nossa Senhora, vocativo. Okay? Você quer é vocativo também? Não, é só quando eu chamo. Eu estou invocando Deus, eu estou chamando meu filho, que é ele, né, o marido. Eu estou chamando Felipe, então Felipe é vocativo. Então aí é. 12ª. A palavra em negrito no quarto verso da primeira estrofe é um adjetivo. Ele indica a condição financeira do eu lírico, a tristeza dele, o coitadismo ou ambas as coisas. O adjetivo no quarto verso, nem vê Condição financeira. Rapaz, significa que ele é pobre, desprovido de condições financeiras para sustentar os luxos dela, ou significa que ele é um coitadinho, digno de dó, de piedade, e que ela deveria ser melhorzinha com ele? Não, Questão financeira. É uma coisa, é outra coisa, ou são as duas coisas? São as duas. São as duas também. Acho que é as duas. Duas coisas. Então, ele se refere às duas coisas. Na verdade, ele se acha um coitado, por isso que ela fala, você não tem consciência, você não tem dó de mim, é isso que ele está falando, não é? Então, ele é um pobre rapaz, que ele é um coitadinho, é essa história de se vitimizar diante da situação, e ao mesmo tempo, ele não tem dinheiro, porque na próxima estrofe, ele fala, você só pensa em luxo e riqueza. Ele também não tem dinheiro para bancar o luxo e a riqueza que ela quer. Então, são as duas coisas, certo? 13ª. Que mensagem podemos extrair desse texto? Qual é a mensagem do texto? Sofrências, tristeza, a mensagem. Lamentação, sei lá. É uma lamentação por parte de quem? Por parte do rapaz. Parte do dele. rapaz, isso, do marido. Então, isso é uma lamentação do marido. Na verdade, ele está o quê, gente? Se lamentando que ele estava com uma mulher e estava com saudade da Amélia. Então, ele está arrependido, não é? Isso. Então, ele está arrependido de ter largado a Amélia. Então, na verdade, a mensagem aí é o arrependimento, porque a Amélia fez tudo por ele e ainda assim ele trocou a Amélia por outra. Ele merece morrer. Né? Então, essa é a mensagem. 15ª. Que crítica se faz a outra mulher que é comparada à Amélia? Você concorda com ela? Comente. Qual é a crítica a outra mulher? Ela não é igual a Amélia. Que ela não sabe fazer nada. Que o que ela não é igual a Amélia, ela pega no pé dele para fazer as Isso. coisas. Que ela não sabe fazer as coisas. Então, a crítica é que ela não sabe ser a dona de casa que ele esperava que ela fosse. Ela é muito vaidosa. A crítica é dizer que ela é uma mulher diferente da Amélia. A crítica principal é essa. Ela não é Amélia, certo? Essa é a crítica principal. Porque a Amélia não precisa de nada e ela exige tudo. Ela exige, ela não disse eu preciso, eu estou exigindo que você me dê. É diferente. Exigir é obrigar o outro a fazer, certo? Então ela tem um posicionamento diante dele. Entendido? Perguntas com relação a esse texto? Wellington, ficou claro? Sim, professor. Agora eu compreendi de acordo com as questões que veio a desenvolver nas perguntas aí, entendeu? Sim, então deu para compreender dessa forma, de acordo com as perguntas. As respostas também sua. Tá bom, então. Wellington, qualquer coisa pergunte. Agora, o próximo texto chama-se Desconstruindo a Amélia. Que Amélia? A Amélia antiga? A Amélia antiga. A Amélia que se vetor, não é?
A Amélia submissa, a Amélia passiva, a Amélia que faz tudo, que foi deixada pelo marido, lá no texto anterior. Esse texto aqui é da Pitt. Então, quando ela fala desconstruindo a Amélia, ela está fazendo uma intertextualidade com o texto do Ataúfo Alves. Essa música, gente, apesar de vocês não conhecerem a música, ela ficou muito famosa. Por exemplo, essa expressão mesmo, que alguém, eu não sei se foi a Nilza que falou antes, a expressão de que eu sou Amélia, eu não vou me fazer de Amélia. Expressões como dizer que alguém é Amélia ou não é, surgiu a partir dessa música. Então a Pitt conhecia a música e ela quis desconstruir essa ideia dessa mulher passiva, pacífica, submissa ao marido e que não espera nada dessa vida, certo? Ela vai desconstruir. Vamos lá então, lá o texto. Já é tarde. Tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. O filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto para quando despertar. Até aqui, ela está diferente da Amélia anterior? Não. Não, né? O povo está dormindo, ela arrumando a casa, arrumando as coisas para outro dia, lavando o uniforme de menino, lavando o uniforme do marido. Tudo tem que estar pronto para amanhã cedo. Né? Porque o povo precisa estar bem apresentado amanhã cedo. Disfarça e segue em frente. Ela cansa, mas ela disfarça e segue em frente, não é? Posso me deixar bater, não, porque eu tenho que cuidar desse povo, dessa casa, então não posso ficar me vitimizando, não. Todo dia até cansar. Eis que, de repente, ela resolve, então, mudar. Vira a mesa, assume o jogo. E agora? Quando ele fala vira a mesa, assume jogo, o que essa Amélia vai virar agora? Vira a mesa e o quê? Vira a mesa, assume o jogo. Vira a mesa, arruma o Ela jogo. decidiu tomar um posicionamento? Ela decidiu tomar um posicionamento. Ela decidiu olhar para ela própria. Ela decidiu falar, chega, basta. Não vou ficar aqui lavando, passando, olhando para vocês mais não. Cansei. Tchau. Pega a vida. Né? Então, faz questão de se cuidar. Então, primeira providência que ela tomou, olhar para mim, vou me cuidar. Vou arrumar o cabelo, vou arrumar o dente, se for preciso, vou fazer essa unha, vou pensar em mim. Nem serva, nem objeto. Lembra que a anterior era objeto? Ela era aquilo. Aquilo sim é que era a mulher. Então, ela era aquilo. Então, a outra era objeto. A Amélia de antes. Ela não é serva, ela não vai servir ninguém. Ela não é objeto também. Certo? Já não quer ser o outro. Porque a Amélia de antes, ela se via no marido. O que era bom para o marido, era bom para ela também. Se o marido queria que fosse desse jeito, para ela também estava bom. Tudo bem. Então, ela não pensava em outras coisas. Era isso e pronto. Ela já não quer ser igual ao marido, porque às vezes, gente, a gente encontra situações em que, se você faz uma pergunta para a mulher, ela olha para o marido para ver se ela pode responder, ou o marido atravessa na frente e dá a resposta no lugar dela. Não tem opinião. Como, Luana? Não tem opinião própria. Não tem opinião própria, não tem como falar assim, olha, eu vou fazer isso porque eu quero fazer. Porque às vezes não tem condições disso. Então, isso é ser o outro. Quem é o outro? O marido. Hoje, ela é um também. O quê? Um indivíduo. Ela é uma pessoa, ela é um ser, ela tem pensamento, ela tem ação. Ela é diferente daquela Amélia de antes. Então, hoje, ela faz porque ela quer fazer, porque ela precisa fazer, porque ela acha que é o certo fazer. Bom, Professor? Sim. Aquela música lá, eu já não sei se já viu, acho que era uma propaganda até da Boticário, que fala, um belo dia resolvi mudar, fazer tudo que eu queria fazer, me libertei daquela vida do lugar que eu levava junto a você, lembra? Faz menção a isso, né? Isso, faz menção a isso também. E eu acho que era até da Boticário.
Eu não lembro dessa propaganda. Eu vi uma agora que eu achei bonita, que é com aquela música Maria Maria, sabe? Do Milton Nascimento, do Boticário, agora é essa. Aí eu achei bonito o jeito que eles fizeram. A despeito de tanto mestrado, ela foi estudar, viu? Fez até mestrado, mas ganha menos que o namorado. Por que ela ganha menos, gente? Uma questão de quê? Acho que é atual, né? Questão atual de ganhar das Porque ela é pessoas. mulher. Porque ela é mulher. É uma questão de machismo. De machismo. Tem algumas profissões que são consideradas profissões para homem, não é? Então, não sei se na farmácia as mulheres são bem aceitas, mas existem algumas profissões que são profissões de homem. Engenharia, por exemplo, é coisa de homem. Então, a mulher pode ser engenheira? Pode. Ela pode ir lá estudar, fazer esse mestrado, mas ela vai ganhar menos. A questão que o Felipe levantou antes, ser presidente é coisa para homem, né? Não é coisa para mulher. Então, tem algumas profissões que elas são tidas como profissões extremamente masculinas. As mulheres podem? Pode, porque nós vivemos uma democracia, porque se a pessoa estudou para aquilo, você não pode impedi-la de fazer aquilo. Mas ela vai ganhar menos, tá? Ela vai ganhar menos. Então é isso. E não entende por quê. Tem talento de equilibrista. Ela é muitas, se você quer saber. Por que ela tem esse talento de equilibrista? Por quê? É como se ela representasse a mulher moderna, tipo, consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela consegue... Não só uma de cada vez. Isso mesmo, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ela é muitas. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada para cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última a sair. Então, ela foi educada para isso. Então, aqui ele retoma esse referencial. O referencial é justamente isso. Nós fomos educadas para sermos prendadas. Lembra da mulher do Michel Temer, ex-presidente? Como é que é? Como é que é o slogan que eles colocaram? Bela, recatada e do lar. Lembram disso? Mulher nasceu para ser bela, recatada e do lar, né? Não senta com a perna aberta, não, menina. Isso é coisa de menina, não. É coisa de homem. Não é isso? É isso. Precisa ser recatada. Precisa ser do lar. Aí a mulher do Michel Temer casa com um homem lá de quase 80 anos. Você não tem 80. Ela tem 30. E aí tem que ser bela, recatada do lar. É um trem assim que ninguém vai entender na vida, né? Mas, enfim. É isso. Ela é sempre a última a sair, ela é sempre a última a pensar nela. Hoje, aos 30 é melhor que aos 18. Então, ela tem 30 anos e ela é muito melhor agora com 30 anos do que antes com 18 anos, certo? Porque antigamente ela era uma mulher, assim, submissa, ela fazia tudo que o marido pedia, entendeu? Ou não, né? Geralmente já chegava, já tinha tudo pronto. Agora, ela decidiu crescer, ela decidiu mudar a vida dela. Então, se ela decidiu mudar a vida dela, ela começou a virar mulher agora, com 30 anos. Isso, também por isso. Justamente. Mas como a gente está falando